o que é formação em coaching biográfico? Já ouviu falar? Não? Então você tem uma excelente oportunidade para descobrir. Eu fiz esse pequeno vídeo para apresentar para você esta formação e para responder perguntas que estão chegando para mim no site, no meu e-mail, sobre essa formação. Criei uma rápida imagem, um vídeo curto, apenas para trazer um primeiro olhar. Depois, a partir das perguntas que forem surgindo, a gente vai aprofundando. Quero começar dizendo que a formação em coaching biográfica é baseada nas leis biográficas da antroposofia de Rudolf Steiner. Antroposofia é uma ciência espiritual que estuda o homem, inserido no seu contexto. Então, o que significa? Aí já tem a primeira dica. Bom, significa um olhar ampliado para a questão do cliente, baseado na história dele. Então, a gente vai olhar a questão que está chegando a partir da história. Crise na antroposofia é pedido de mudança. Se é pedido de mudança, então a investigação é o que vem nessa história que está gritando por mudança. Quais os elementos nessa história de vida que podem nos ajudar a solucionar a questão que o cliente está? Como que a gente espelha isso para ele? Como que a gente traz consciência para ele, a partir da história de vida, dos elementos e recursos que ele tem para fazer a transformação? O que precisa ser ressignificado, o que precisa ser liberado, o que precisa ser potencializado? Esse é o olhar. Não é o olhar para o passado da terapia, é o olhar para o passado que investiga o que o futuro está querendo. Eu costumo dizer que é o que esse eu está precisando para dar o próximo passo, para onde esse eu está querendo andar. Essa é a leitura que a gente faz no coaching biográfico. Ajuda a gente a aprofundar. Para quem que é? Principalmente para coaches. Por quê? Porque já no primeiro módulo, a gente vai explicar um pouquinho, mas já no primeiro módulo você sai com uma ferramenta prática que você pode usar. Depois você tem um bloco que você recebe mais conhecimento e mais ferramenta prática. Outras pessoas podem fazer? Pode fazer. Terapeutas, médicos, professores, líderes, pessoas que querem o autodesenvolvimento podem fazer. Mas para atuar como coaching tem que fazer a formação inteira, que daí, daqui a pouco eu vou explicar, tá bom? Vamos por partes, que daí a gente vai entender. O programa todo, a formação, está ancorada em 3 pilares básicos. O primeiro é o pilar do conhecimento e por isso eu digo que qualquer pessoa pode fazer. Aqui a gente vai ser alimentado dos conteúdos da biografia e da antroposofia que sustentam esse método biográfico. Depois, um outro pilar é capacidades e habilidades práticas. Do que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando de preparar você com ferramentas e técnicas para ajudar no processo de consciência e reconexão do seu cliente. E o terceiro, que é fundamental, essencial, é o desenvolvimento espiritual. O caminho que você tem que fazer com você para que você possa atuar na biografia do outro. Porque ninguém quer contrair karma e nem interferir na história do outro. A gente quer aprender a trazer consciência, a sustentar um processo de desenvolvimento. E é um caminho que passa pelos 3. Portanto, se você quer fazer só para ampliar o seu autoconhecimento e se desenvolver, você pode fazer. Se você está em busca de ferramentas, técnicas que ampliem o teu repertório, você pode fazer. Se você está em busca de conhecimento, quer ouvir um pouco mais desses arquétipos sobre o desenvolvimento do ser humano, você também vai encontrar nesse programa. Agora, como é que ele acontece na prática? Na prática, ele acontece em 4 etapas. Uma primeira, que é uma experiência prática, eu falo que é o primeiro contato, você vai vir fazer um módulo de 3 dias e vai conhecer o que é essa metodologia, vai vivenciar com a sua questão, vai ouvir conteúdos e já vai sair com uma ferramenta que você pode incorporar no seu atendimento. Mas o essencial é que você vai poder pensar, faz sentido para mim? Eu quero continuar? Então você vai para o primeiro bloco, que é Introdução à Biografia. Aqui você vai ouvir os primeiros conceitos de biografia e antroposofia. Depois você tem um outro bloco que se chama Biografia como Vocação. Aqui você vai mergulhar um pouco mais e aprender a fazer o atendimento individual com essa luz. Aqui é ferramenta ainda, aqui já é um método. E nesse último, que é a Biografia como Vocação 2, você então vai aprofundar e aprender a fazer o atendimento de grupo. Então são 4 etapas. Eu destrinchei ali um pouco para que vocês possam entender e ver como é que isso acontece no tempo. Então
primeiro módulo que eu falei, vivenciando o coaching biográfico, aqui você vai ter a sua primeira experiência e pode ir embora ou pode seguir. Aí você vai para o nível 1. No nível 1 são 3 módulos. Um primeiro módulo onde você tem uma visão panorâmica da biografia, um módulo 2 onde você aprende a olhar a biografia do ponto de vista de relacionamentos e um módulo 3 onde você olha karma. E aí aqui você vai olhar doença, você vai olhar uma série de coisas que estão relacionadas com o karma. Porque muitas vezes a gente quer tratar uma questão de uma maneira simples e ela tem um fio muito maior que precisa ser olhado. Então aqui é os conteúdos da biografia. Desse conjunto, desse nível 1, você sai pronto para olhar diversos ângulos a questão que está sendo trazida. Bom, aí para você ver sentido, agora você começa a entrar na formação. Por quê? Porque este módulo aqui é um módulo que terapeutas, médicos, professores, líderes podem vir fazer e simplesmente fazer ele. Eu só quero fazer esse porque eu quero ampliar os conhecimentos, quero entender um pouco mais para eu poder medicar de uma maneira diferenciada, para eu poder atender meus alunos de outra maneira, o líder poder lidar com as pessoas. Pode vir fazer esse módulo. Agora, isso não é formação. Aqui você começa a entrar na formação. Você tem o aprofundamento dos módulos. Então você tem um módulo de organização humana, entendendo a composição, a estruturação humana. Depois você tem um módulo que fala das atitudes do ser humano que vivem na nossa alma, que está ligado às qualidades dos planetas. Depois você vai aprender sobre espelhamentos e ritmos, olhar padrões, olhar espelhos, olhar ritmos que a pessoa tem, de coisas que acontecem na vida dela de uma mesma forma, olhar um fio que talvez seja um desafio de vida que ela tem e que não vai resolver, vai melhorar e ela tem que aprender a lidar. Aí você tem esse módulo aqui que é uma visão global do método individual de atendimento. Então aqui você tem, não é um método puro, biográfico, é um método onde eu integro a formação de coaching tradicional com a biográfica. Então traz para você elementos para você aprofundar aí o seu conhecimento. Daí você achou muito legal, quer fazer o nível 3. São mais 4 módulos aprofundando os conteúdos de antroposofia e biografia. E aí uma visão geral de grupo. Aqui você vai ver zodíaco, aprendizado com destino e forças adversas, aquelas forças que vêm contra as nossas intenções e as nossas vontades. Como a gente lida com isso? E o processo de grupo. Quando você passou por essas 4 etapas, então você tem sim uma formação com coaching biográfico. Pode atuar a partir da biografia. Você pode fazer só esse, você pode fazer esse, você pode fazer esse, e cada um vai te levar em um lugar. O que não dá para entrar aqui direto? A não ser que você já tenha uma formação de alguma maneira na antroposofia ou biografia. Aí você pode pegar por aqui. Bom, isso é o que eu queria trazer para vocês neste começo. Estou disponível para perguntas, entra no meu site, pega o telefone da gente, passa a sua pergunta por WhatsApp, entra no nosso Instagram, coloca a tua pergunta lá. Eu estou disponível para responder para você. Vale dizer que este programa tem 330 horas, considerando os módulos de 3 dias, 3 módulos em 2019, 2020, 2021, mais os trabalhos intermódulos. Então é uma preparação mesmo para que você possa trabalhar com isso, se essa é a sua vontade. Filomena Rosa, vejo você no próximo vídeo.